Nesse processo, minha mãe estava grávida, né, da minha irmã, da minha irmã caçula, e era eu, meu irmão e minha irmã do meio, né, que é Roseane. E aí minha mãe estava grávida. Passando dessa fase de morar lá nesse lugar, que eu lembro também de uma situação engraçada que ela me conta hoje e me trouxe a lembrança, é de que quando eu ia para casa dela, uma dessas vezes, eu achei R$ 100 no livro, né? E devolvi para ela, que foi algo que marcou ela, porque a gente era uma família muito carente e mesmo eu achando os R$ 100, eu devolvi para ela. E na época foi o que ela fez o caruru. O que é que eu quero dizer com isso, né? Independente da condição que você vive, independente da condição que você tem, a honestidade é um caráter que nos acompanha independente da nossa condição. Então, nunca use a sua falta de prosperidade ou seu estado de miséria para não ter caráter, né? Não ser uma pessoa íntegra. Então, esse é um ponto que eu quero que vocês lembrem muito, porque a gente tinha tudo para pegar esses R$ 100, comprar comida, na verdade, porque com certeza eu faria isso, e não dizer para a pessoa, né? E a pessoa lembra disso até hoje e é uma pessoa que nos ajudou muito. Então, quando minha mãe foi para Castelo Branco, à época, Castelo Branco não tinha escada como tem hoje. A gente morava perto de um rio, que hoje é um pinicão, mas na época era um rio, e descia uma ladeira que quando chovia todo mundo descia escorregando, porque era um buraco mesmo, a gente morava exatamente num buraco. Essa casa, eu lembro que era da minha tia, que ela cedeu pra gente morar, que era um barraco na época, não era uma casa. A casa foi formada depois que o governo começou a fazer as escadas, e aí meu pai começou a trabalhar nessa obra e se tornou o mestre dessa obra. Então ele trazia os materiais e aí acabou construindo a nossa casa. Mas na época a gente morava em um barraco mesmo. Nesse processo do barraco, começou a vida infernal, porque veio um pouco mais de dinheiro, mas meu pai bebia muito, muito mesmo. E toda vez que ele bebia, ele ficava muito agressivo e batia na minha mãe. Eu ia defender minha mãe e ele me batia também. Minha mãe apanhava dele, me batia também, porque eu acredito que ela descontava tudo que meu pai fazia com ela. Então, de fato, eu vivia num lar de muito espancamento. Já chegaram a quebrar meu braço. Todas as marcas que eu tenho na minha perna foi feita pelo meu pai e pela minha mãe. Eu apanhava de tudo que você imaginar que tem dentro de uma casa. Ferro de construção, cinto, cipó de arançar. Tem um cipó mesmo que tem uns espinhos, que coça muito. Eu já apanhei com esses espinhos. Minha mãe já me empurrou no arame, eu já fui queimada, botava ovo quente na minha boca. Era o tempo que a gente ficava de joelho no milho. Até na escola eu tomava aquelas palmadas, que ainda era a época que a escola podia dar palmada no aluno. Ou ficar de joelho também. Eu lembro que muitas vezes eu já fiquei de joelho, né, na escola. Aí você vai dizer, Ana, você era uma criança extremamente perturbada, agitada. Acredite. Não, e não por mim, mas pelo que as pessoas falavam. Os vizinhos sempre falavam, Ana, como eu queria uma filha igual a você. Você ajuda a sua mãe, você é uma menina educada, você não se envolve com nada. Eu lembro muito que as pessoas falavam isso. Então eu não acredito que era porque eu era uma criança levada, porque o meu pensamento de infância era sempre ajudar meus pais e minha mãe por causa da dificuldade que existia dentro de casa. Né? Muitas vezes a gente tinha só uma refeição no dia mesmo. E essa refeição era arroz, para você ter uma ideia. Então, eu não me lembro na infância de ter aquele pensamento de eu vou sair para curtir, eu vou fazer essas coisas que hoje tantos jovens podem fazer. Porque eu sempre ficava preocupada no que a gente ia comer. Né, na sobrevivência. E por isso, muitos de vocês aí vivem um período pesado de escassez, até quando prospera, porque você viveu uma escassez tão grande e o modo sobrevivência é tão ativado, que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, que a gente já está no nível que a gente consegue sobreviver, tem o que comer no outro dia, não vai faltar coisas extremas, mas a gente vive numa correria tão maluca, que é como se a gente tivesse tendo que sobreviver todos os dias e não viver, né, como é o correto. Então, nesse período de muito espancamento, os vizinhos às vezes interviam, às vezes não. Minha mãe traía meu pai e me levava, o que era pior, porque quando meu pai descobria, meu pai batia em mim e batia nela também.
Meu pai, eu lembro de uma vez que ele tentou enfiar uma... Ele não enfiou uma faca porque ele não achou, mas ele achou algo pontiagudo que eu não consigo lembrar. Mas a única vez que eu lembro que minha mãe me defendeu foi nesse dia, que quando ele veio para enfiar em mim, minha mãe segurou ele por trás. A gente apanhou muito nesse dia, mas deu tudo certo, né? Pelo menos eu não morri. Hoje eu conto dando risada, mas a coisa é séria. E aí, nesse momento, era esse lá que a gente tinha. Nesse processo, né, minha mãe me bateu uma dessas vezes e quebrou meu braço.